Fernando, sou médico geriatra, faço parte aqui do canal 60 Mais Araçatuba e Região e hoje venho aqui discutir um assunto bastante importante dentro de nossa sociedade, que é sobre negligência e abandono da pessoa idosa. Hoje estamos aqui com a assistente social Mara, a nossa amiga psicóloga Samanta e o advogado Fábio Bisca, Dr. Fábio Bisca, para nos amparar aí na discussão desse assunto que é bastante importante. Bom, antes de mais nada, devemos lembrar que a negligência e o abandono faz parte do conteúdo de violência contra a pessoa idosa. Me lembro, na faculdade de medicina, lá na residência de geriatria, onde nós, geriatras, estudamos, para atender todas as doenças relativas à pessoa idosa. Pressão alta, diabetes, osteoporose, dores, enfim. Todas as doenças pertinentes ao idoso. E uma coisa que me chamou a atenção na geriatria é que, além de estudar a doença da pessoa idosa, nós também somos abordados na questão de estudar o que está em volta do idoso, que é a família, os amigos e a sociedade. Dentro desse contexto, onde nós vamos estudar a questão da família do idoso, devemos tentar saber se essa família é bem estruturada, se não é estruturada, como é que é a rede de apoio desse idoso, né? E a questão do idoso frágil. Como é que a família está se comportando diante desse personagem que está cada vez maior dentro da sociedade, que é o idoso frágil, ou seja, aquele idoso que já vem apresentando algumas comorbidades, alguma fragilidade em si, está mais vulnerável, né, a adquirir doenças e parar no hospital. E, por último, a questão do cuidador, que vamos abordar também aqui nessa roda de amigos, a sobrecarga do cuidador. Primeiro, eu vou perguntar aqui para nossa amiga Samanta, que é a psicóloga. Ô Samanta, o que você fala da questão desse turbilhão de eventos e sentimentos que ocorrem nessa pessoa idosa, né, diante do que está acontecendo? Negligência, abandono, como é que esse idoso se sente ao ficar sozinho aí numa residência? Como que a psicologia tem visto isso? Bom, primeiramente, agradeço o convite para estar participando desse podcast aqui, né, do 60 Mais Araçatuba e Região. É uma honraria estar aqui com vocês, né? E dentro de todo um contexto, nós precisamos, primeiro de tudo, falar do sistema familiar. Como é essa relação que o idoso tem com a família dele, a qualidade e o vínculo afetivo que ele tem com os familiares. Lembrando que o conceito família não necessariamente tem só uma questão de vínculo consanguíneo, mas sim de afinidades, de elementos que estão vinculados ao lado emocional, afetivo. Nem sempre uma família está vinculada à questão parental. Porém, nós percebemos que algumas famílias têm algumas fragilidades em relação a esse processo do envelhecer da pessoa, do idoso. Dentro de um ciclo de vida que fazemos parte, né, nós nascemos, temos a fase da infância, puberdade, adolescência, que vem também aumentando, né, o período da nossa adolescência. Hoje a gente se fala de adolescência até os 25 anos. Para ter uma vida adulta tem muitos quesitos, né, que vão se configurando para isso. E, consequentemente, com a evolução da medicina, com a tecnologia, a nossa qualidade de vida aumentou, aumentando também a nossa expectativa de vida. Eu tenho ainda uma particularidade na minha família, que eu tive uma avó quase centenária, faltava 4 dias para ela completar 100 anos, e infelizmente ela veio a falecer, mas considero ela centenária nesse sentido. Então vocês percebem que com isso, o idoso, ele tem às vezes dentro de um contexto familiar, essa qualidade da relação com os filhos formado desde os primeiros anos de vida, na adolescência e na vida adulta deles, jovens, né? E que começa esse processo de mudança quando os filhos vão para a vida. E aí já vem a síndrome do ninho vazio nesse sentido. Esse idoso ele já vai sentindo a mudança da relação do seu sistema familiar. Nós temos 2 tipos de sistema familiar.
o de origem, que são os nossos pais, e o atual, que é a nossa família, composto por nosso companheiro, companheira e filhos, nossos descendentes. Quando os filhos vão para a vida, os idosos, os pais, sentem esse ciclo se mudar, né? É um processo que como se fosse de um luto, mudando a configuração daquele sistema familiar para um novo sistema, onde os filhos precisam se voltar mais para os cônjuges, aonde eles precisam voltar para os próprios filhos, que são os netos desse idoso. E fora isso, a própria mudança do comportamento, da condição física desse idoso, que vai entrando numa menopausa, uma andropausa, né? Nesse sentido, o processo das rugas, a mudança da imagem corporal, da vitalidade, que a gente até percebe que a nossa sociedade está tendo uma dificuldade de lidar com o envelhecer. E a gente tem até a gerentologia. O que é a gerentofobia? Desculpa. É a versão, a dificuldade em lidar com o próprio processo de envelhecer ou do outro. Onde um outro também tem aversão a uma pessoa mais idosa nesse sentido. Que é diferente, gente, do etarismo. Etarismo é um preconceito em relação a uma determinada idade, mas não necessariamente, isso acontece mais com os idosos, né? Mas não necessariamente há uma especificidade de uma idade, né? Então, assim, não é só relacionado ao idoso. Então, a gente percebe que a própria pessoa idosa tem a própria dificuldade de envelhecer. Agora, imagine, às vezes, a família. E que, às vezes, os filhos estão longe, né? Às vezes, estão, né, não moram na mesma cidade. E tem que dividir o cuidado com a família atual com a família de origem. Né? Então, tem todo esse contexto que é difícil, às vezes, de conciliar. Então, essa percepção também do próprio idoso diante da sua condição natural do envelhecer também fica difícil para ele se perceber e de pedir ajuda para o filho, ou para a nora, ou para a filha, para o genro. Ele tenta dar conta daquela situação. Ele quer se mostrar ainda produtivo, ativo, né? E é uma das questões que mais aflige os idosos, é essa questão de se sentirem inúteis nesse sentido. Então, o que acontece? Às vezes, a própria família também tem a dificuldade de perceber esse processo do envelhecer, das limitações que o familiar tem, ou o pai ou a mãe. Porque esse pai ou mãe também não demonstra, não tem uma convivência diária como era antes, né? Nos casos dos filhos que moram longe, né? Ou moram em outras casas. Os filhos que convivem junto até conseguem perceber, mas como eu falei, vai depender também da qualidade da relação que a gente estabelece. Certo. Isso desde os primeiros anos de vida. Se o idoso já teve uma dificuldade com um filho ou com uma filha, isso vai reverberar também no envelhecer dele, nesses cuidados que ele estabelece, né, que precisa nesse sentido. Então a gente percebe essa questão da dinâmica, da qualidade da relação familiar impactar nessa questão dos cuidados. E a própria percepção do idoso diante de sua própria limitação física ou cognitiva também, que às vezes começa a entrar com algumas alterações neurológicas, nos quadros demenciais, também nessa questão de se perceber. E o próprio familiar também, negar o envelhecimento. Não, meu pai sempre foi aquela figura jovem, imagina que ele está envelhecendo, precisando. E a questão de inversão dos papéis, né? Que aí, entre aspas, os filhos acabam se tornando pais dos pais. Sim. O que é difícil, que não deixa de ser um luto para o familiar. Sim. Você falou de síndrome do ninho vazio, né? Sim. Hoje estamos escutando também um outro termo na geriatria, nos congressos, a síndrome do ninho cheio. Sim. Né? Porque os filhos vão embora, fica aquela casa vazia, triste, só que agora está ocorrendo meio que o contrário, eles estão voltando, os anos se passam, né? Eles fora, só que eles estão voltando carregados de problemas, para morar de novo com o pai e com a mãe. A gente fala que é a geração sanduíche. O que é a geração sanduíche? Imagina o recheio. Geralmente, nós percebemos que os filhos desses idosos estão nessa geração sanduíche, que tem que cuidar dos filhos que não vão para a vida e dos pais que estão envelhecendo, passando dos 80 anos, nesse sentido. E os próprios idosos também ter que lidar com os filhos
e com os netos, a sobrecarga que isso tem. Às vezes até um próprio idoso precisa de cuidar do outro idoso. Lembra que eu falei que a longevidade está aumentando? Exato. Às vezes a diferença de um pai e de um filho é de 20 anos. Tem um pai acamado de 95 anos e um idoso cuidando desse outro idoso. E ainda cuidando dos filhos e netos. Né? Então, também tem essa geração sanduíche diante da pessoa idosa, não só relacionada aos filhos dos idosos. Sim. Lá em São Paulo eu já cheguei a atender várias gerações. O bisavô de 108, aí vem, né? O outro de 99, sabe? E vem descendo. 82, 68, a turminha, né? Sim, né? E a gente vai percebendo que a tendência vai ser maior. Sim. Tanto é que a gente estava até discutindo aqui um pouquinho nos bastidores do nosso podcast, que até está se revendo a questão do conceito da pessoa idosa, que idade que seria, né? Hoje uma pessoa de 60 anos, 65 anos, você vê que está muito ativa, que está, né? De uma certa forma, ainda muito... Meu pai mesmo tem 73 anos, voltou a fazer faculdade, está fazendo faculdade de psicologia também, aos 73 anos. Muito legal. Então, assim, você percebe que é diferente daquele idoso que aposentava e ficava em casa. E também a dificuldade desses filhos de entender que esses pais idosos têm a vida ativa, a sua sociabilidade, as suas atividades, que nem sempre vão querer ajudar ou cuidar dos netos. Né? Então a gente percebe também uma conflitiva nas relações familiares, né? Diante dessa questão que agora eu quero curtir a vida, agora que eu tenho tempo, agora que eu criei meus filhos, eu não quero ter responsabilidades nesse sentido diante do outro. Né? Então, assim, a questão da idade do idoso, em alguns lugares na Europa, no Japão, já se considera realmente uma pessoa idosa acima de 80 anos. Exato. Né? Então, olha que interessante, né? Esse conceito tem se mudado, se reconfigurado ao longo da mudança também, né? Na humanidade, né? Nessa expectativa de vida. E já se fala que a gente pode se viver aí com a inteligência artificial até 150 anos. Isso, né? Nesse sentido. Já tem geneticamente uma tendência a viver até uma questão bíblica, né? Que a gente ouvia, Abraão, né? Viver muitos anos, né? Parece uma coisa bíblica aí. Mas, enfim, o que a gente precisa perceber dentro de toda essa conflitiva, essas dificuldades em relação aos pais e filhos, que já existe em qualquer ciclo da vida, sejam eles crianças, sejam eles adolescentes, adultos, né? Não seria diferente quando um pai e uma mãe se encontram num processo de ciclo de vida da terceira idade com esses filhos, né? Mas aí a percepção, se tem uma família que tem uma boa comunicação, que tem um laço emocional fortalecido, né? São pais, né? Que foram assertivos com os filhos dentro da educação nesse sentido, né, dos deveres e direitos, falar com amorosidade com os filhos, transmitir valores, né, pessoais, morais, éticos, né, vão ser filhos que vão ser bons cuidadores nesse sentido. Lógico que existe também não só uma questão de educação, existe um ambiente também. Às vezes tem um filho que acaba tendo um abuso de substâncias, né? E aí, de uma certa maneira, já destrutura uma família, já não tem um olhar para si mesmo, quem dirá para um pai, para uma mãe idosa, que são os casos que são mais complicados. Acredito que até a Mara aí, como assistente social, né, de uma certa forma, lidar com essas questões. E aí, essa questão também dos filhos começarem a cuidar, né, dos pais, que ainda tem a família atual, os filhos que estão crescendo, né? Acaba tendo o quê? Às vezes uma rede de apoio complicada, escassa. Hoje em dia a gente vê famílias com no máximo 2 filhos ou 1. Ou nenhum. Ou nenhum. Tem muitos não tendo. Sim, então essa rede de apoio já fica um pouco escassa. Às vezes familiares que não moram muito perto um do outro, ou que as relações também são estremecidas, né? Às vezes é a avó. Minha avó teve 5 filhos. Os meus pais já tiveram 2. Eu ainda não tenho nenhum filho, né? Então, assim, e você percebe que às vezes as dinâmicas familiares, sejam famílias numerosas ou não,
o que vai contar com essa questão de rede de apoio é a qualidade da relação estabelecida ao longo dos anos, né? E essa rede de apoio. E aí essa rede vai ficando mais escassa diante da diminuição da taxa de natalidade, aumento da expectativa de vida, né? A taxa de mortalidade, de uma certa forma, está ficando um pouco mais tardia, né? Diante da evolução tecnológica. E aí a terceirização desse cuidado, que acaba sendo por um cuidador ou com uma instituição. Isso. A gente vê assim, filhos extremamente sobrecarregados, né, em relação a esses cuidados, que vai ter no burnout. Seja um filho, uma filha, um familiar, não necessariamente um filho, uma filha, mas alguém da família que é responsável, né, por esse ente, ou que tem o vínculo, conceito família de afinidade emocional. E aí isso vai sendo terceirizado para um cuidador, para uma instituição que também sofre do burnout. O que é o burnout? Essa questão do cuidador, né? O cuidador, dentro da geriatria, nós enxergamos ele como um paciente invisível. Sim. Ele é uma pessoa que está ali ao lado da figura principal, que seria o idoso, né? Ele está ali acompanhando. E muitas vezes em consultas médicas não se tem esse cuidado de perceber se esse cuidador está ficando doente ou não. Porque ele é o maior ator principal dentro dos cuidados. Porque o que o médico ou outro profissional passa de orientação, se o cuidador não estiver bem, os cuidados não serão bem realizados. E o idoso vai acabar fazendo aquele tratamento meia boca, que meses depois vai retornar para o profissional e o profissional vai perceber que esse tratamento não foi bem realizado, né? Então, hoje nós estamos tendo essa visão mais focada no cuidador. Nós chamamos ele de paciente invisível, né? Que está ali junto e está sofrendo junto também. E como é que a psicologia, então, só para repetir um pouco da questão da sobrecarga do cuidador, como é que a psicologia, então, lida com essa questão? Cuidador, vamos considerar ou alguém responsável pelo idoso, né, seja familiar, ou algum cuidador contratado, né, profissional, que às vezes o cuidador profissional consegue perceber mais coisas em relação ao idoso, não só por ser da área da saúde, às vezes é um auxiliar, um técnico, um enfermeiro, mas porque às vezes os filhos, né, a própria família não consegue perceber as demandas, né, do próprio idoso, ou então está muito sobrecarregado e já chegou no seu limite, que a gente chama de burnout. O que é burnout? Burnout é um conceito. Burn, em inglês, é queimação, esgotamento, né? É aquilo que se consome, né? E isso é muito comum em alguns tipos de profissões da área da saúde, da área da segurança, os professores, que nada mais é vinculado a um estresse que leva a uma exaustão. Na verdade, o estresse ele possui 3 fases. Uma delas é a alerta, outra é resistência e a outra é a exaustão. E dentro dessa exaustão é que se configura o burnout, que é esse esgotamento mental, aonde até o próprio familiar ou cuidador vai se adoecendo, vai ficando hostil, vai ficando até agressivo. E não é à toa, né, doutor? Que os índices de violência, e eu acho que o Fábio pode até falar um pouquinho sobre isso, sobre as leis, né, tem aumentado muito diante dessa questão. Geralmente é dentro de casa, né? Sim, maioria das vezes, né, o próprio agressor é o próprio familiar ou alguém contratado, né, pela família para cuidar desse idoso. São 15 anos que eu atendo idosos. Eu percebo que a filha chega no primeiro dia, não, eu vou cuidar do meu pai, eu amo ele. Eu falo assim, olha, eu sei que você ama, só que você não tem ferramentas para ter um bom cuidado. Então esses meses vão passando, eu percebo que a filha vai entrando em depressão, tem momentos de raiva com a própria mãe, com o próprio pai. E normalmente o casamento é bastante tumultuado por conta desses cuidados. E aí é a hora de entrar um cuidador profissional, né? Porque é um assunto ainda que é uma ferida, né, de se falar sobre essa questão de cuidador profissional ou até mesmo colocar numa instituição de longa permanência. Veja bem, eu estou colocando isso naquele idoso que não responde mais por ele, né? Que não tem condições de deambular, de tomar decisões, né,
decisões importantes, né? Então... E acho que essa questão da sobrecarga, por isso que a questão da rede de apoio, né, a ampliação já ajuda o familiar. Quando essa rede é escassa, isso acaba trazendo essa sobrecarga e aí níveis de burnout. Sim. A contratação, nem sempre toda família tem esse recurso financeiro, ou às vezes até o próprio idoso não aceita a pessoa estranha. Tem essas questões também, né? Nesse sentido. Acho que a Mara vê muito bem isso também, né, Mara? Então, assim, a gente percebe essa resistência. Ou a próprio familiar também tem essa resistência, como você bem falou, doutor. Sim. Não, eu vou cuidar, eu vou dar conta, e não é bem assim. Né? Existem muitas outras questões envolvidas. Então, o que é importante a gente poder olhar para esse cuidador? Primeiro de tudo, as pessoas que estão próximas também a esse cuidador, perceber o comportamento. Se anda nesses sintomas do burnout, que é agressivo, hostil, irritado, em quadros de depressão, uma labilidade emocional. Sim. Então, assim, o que a gente precisa é compartilhar as tarefas, compartilhar quem que pode estar, de uma certa forma, assumindo algumas responsabilidades perante aquele cuidador, para que não haja essa sobrecarga. E esse cuidador também ter o seu autocuidado. Sim. Né? Ele é também uma parte importante, mas às vezes o que acontece? E eu vi isso muito em hospital. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em oncologia, no Hospital das Clínicas por 10 anos. Às vezes o idoso também escolhe aquela pessoa que ele confia, aquele cuidador central, e aquele que sobrecarrega. Aí os outros nem sabem o que está acontecendo com o pai, não sabem qual é o medicamento que ele toma, qual é o geriatra dele. Então, às vezes, o próprio idoso elege, né, Mara, essa questão do cuidador principal. E é isso que precisa ser olhado e bem observado para os outros membros da família, esse compartilhamento de responsabilidades e colocar para o idoso isso. Porque às vezes o idoso quer as coisas do jeito dele, só que não vai ser do jeito dele. Mas você sabe, é aí que entra a importância da equipe interdisciplinar. Nos grandes centros, isso aí é muito bem organizado, é muito bem estruturado, coisa que nós não vemos isso no interior do Brasil. Sim. Né? Você vê só o geriatra, mas não, nos grandes centros o geriatra ele já tem equipe formada, já psicólogo, assistente social, advogado, enfermeiro, fisioterapeuta, enfim, tem toda a equipe, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, né, que existe um andamento mais eficaz nesse assunto. Né? E quanto é importante, né? Essa presença também, essa percepção de uma equipe que vem desde do geriatra ao enfermeiro, né, até outra extensão da própria equipe. Nos Estados Unidos, gente, é muito comum vocês perceberem que assim, os hospices, né, que são as casas que às vezes abrigam pessoas com doenças crônicas, já com um prognóstico fechado, para ter uma qualidade dentro da situação em si, até onde for possível. Aqui no Brasil ainda está muito engateando essa questão de hospice. Demais. E a questão também das ILPs, né, que falam? ILPs, né, tô aprendendo. Gente, então, que são as instituições de longa permanência, né? Então ainda está tendo, né? E a própria cultura mesmo, né? Os filhos às vezes, mas eu vou deixar meu pai numa casa de longa permanência, como é que ou o próprio idoso aceitar. Existe essa cultura ainda hospitalocêntrica, né? Então você vê muito nos interiores do Brasil. Qualquer coisa manda para o hospital. E não é assim. No hospital, o vozinho chega mais ou menos, sai pior, porque acaba pegando a pneumonia, é um ambiente mais frio no sentido familiar, né? E acaba piorando lá. Com certeza. Hoje, o serviço de hospices, né? Aquele serviço intermediário entre domicílio e hospital, está crescendo muito na Europa e Estados Unidos, e até mesmo dentro da casa, né? No conforto de casa, ser resolvido isso. Sim, com certeza. É bem interessante. E a gente pensar não só na qualidade de vida, né, doutor, mas na qualidade de morte. Sim. A gente precisa, né, trazer assim, talvez é muito comum, né, no processo de envelhecer, vir doenças bem, comorbidades crônicas, como uma hipertensão, diabetes, as neoplasias, as demências, né, e que de uma certa forma são doenças não
curáveis, são tratáveis até a um certo ponto, mas que vão debilitando a condição clínica, né, desse idoso, e que às vezes a família realmente, né, fica desassistida. Muitos familiares não conseguem ver a pessoa que ama adoecida numa cama, né, de dar um banho no próprio pai, ou o próprio pai ficar constrangido com a filha dar um banho, principalmente do sexo oposto. A gente percebe essa situação e quanto que a gente precisa trabalhando esses idosos, essas famílias, né, nessas questões. Hoje a gente vê as home cares, né, que são às vezes os convênios que oferecem o serviço de home care nesse sentido. E você sabe que quem trabalha dentro de instituição de longa permanência, né, principalmente as grandes, né, particulares, eles têm falado muito, sabe o quê? Quando o vozinho, a família chega na conclusão que tem que colocar numa casa de repouso ou numa instituição de longa permanência particular, existem 2 tipos de filhos, né, geralmente. Aquele ausente que fica culpado, né, de não ter aproveitado o vozinho lá, né, enquanto estava bem, e agora você tem aquele sentimento de culpa, e assume aquele papel de hiper mega filho bom, né? Coisa que a gente... Sim. Então, começa a ver pelo em ovo, ou seja, sentimento de tentar compensar um erro que ele fez a vida inteira, de não aproveitar o pai ou a mãe, né? E tenta, né, ser aquele hiper filho, só que ele acaba atrapalhando os cuidados. Porque lá o médico passou um remédio, por que esse remédio? Por que não outro? O enfermeiro né, orienta tal coisa, mas por que é isso e não aquilo? Ele acaba atrapalhando. E tem aquele outro filho, esse é um filho, né? Só que tem aquele outro perfil de filho que de fato foi ausente e do nada quer se mostrar para o juiz que é um bom filho. Sim. Então começa a ficar aquela presença diária ali, sabe? E começa a atrapalhar do mesmo jeito a conduta da equipe nos cuidados com o filho e a própria dinâmica da família. Então tem esses cuidados que nós temos que ter também no dia a dia, né? E legal, né, o bate-papo dentro da área da psicologia. Sim. Agora eu queria perguntar para você, Mara, dentro da área da assistência social, como anda essa estrutura familiar atual, do teu ponto de vista? Bom, no meu ponto de... Obrigada por esse momento, tá? Por essa oportunidade de estar participando desse podcast. O que eu observo dentro da assistência social? Os filhos hoje não querem cuidar de seus idosos. Ambos têm seus trabalhos, suas atividades diárias. E muitas das vezes o idoso está sendo visto como um estorvo. Infelizmente, a sociedade está passando por esse processo. Tem, igual como o doutor já disse, tem aqueles filhos que cuidam em excesso, mas a grande maioria hoje não quer cuidar de seus idosos. Infelizmente, não sei se é pelas questões de trabalho, nós vivemos um mundo que as coisas são tá muito difícil o custo de vida hoje em dia. E aí transfere a problemática do trabalho para o seio familiar, e onde surgem os conflitos familiares, idosinho ajudando na parte financeira dentro de casa, e às vezes o familiar não estorna aquele carinho que o idoso precisa. Então é muito triste viver com essa realidade na área social, que os idosos estão sendo, na maioria das vezes, menosprezados. Ok. Tem algumas perguntas aqui, Mara, que o público mandou e que eu vou estar te perguntando. Bom, vamos lá? Sim. Como faço para saber que involuntariamente estou negligenciando o meu familiar idoso acamado? Muitas das vezes o idoso fica acamado e o familiar não sabe cuidar, não faz a mudança de decúbito, aí surgem as escárias, e aí a saúde vai lá fazer uma visita, vê aquele problema, entra em contato com o CREAS, fala, olha, vamos fazer uma visita, o idoso está sendo negligenciado, é uma situação meio que de abandono, e muitas das vezes o familiar não sabe, aí vai o assistente social ou uma psicóloga do CREAS vai até o local, conversa com a família,
olha, esse idoso, você não está prestando os cuidados devidos. Ah, mas eu não sei. Aí você esclarece, você tem que fazer mudança de decúbito cada 2 horas, tem que... Se não pode pagar uma consulta, entre em contato com a UBS de referência, peça orientações para a enfermagem. Certo. Então, muitas das vezes está faltando isso. Ok. Só para a gente entender, o CREAS é Centro de Referência... Centro de Referência especializado em assistência social. Eu sou assistente social da Frente do Idoso. Sou do enfrentamento à violência contra pessoas idosas e pessoas com deficiências. Ótimo, só para as pessoas entenderem. Sim. Outra pergunta aqui. Mediante a resolução de critérios para institucionalizar idosos em ILPI, como é feita a triagem para encaminhar os idosos para essas ILPIs? Bom, muito bem. A partir do dia 22 de junho de 2022, foi criada a resolução para ter critérios para institucionar um idoso no município de Araçatuba. Por que foi feito isso? Devido às pessoas não quererem cuidar dos seus idosos, hoje esses critérios são as instituições de longa permanência conveniada ao município. Os critérios é o seguinte: o idoso tem que estar sofrendo violação de direito, o idoso tem que estar abandonado, idoso que tem filhos não vai mais para a instituição de longa permanência, porque os filhos têm por obrigação prestar os cuidados para com os pais idosos. E idoso que tem sua mobilidade ótima, que não tem comorbidades, ele tem o direito de ficar na sua casa. Esse idoso também, mesmo que ele queira, ele não vai ser encaminhado a uma instituição de longa permanência. E dessa forma, assistente social, psicólogo do CREAS vai filtrando aquele que realmente precisa, vai para a instituição. Outra coisa, às vezes o idoso mora sozinho, mas ele tem condição de pagar uma instituição de longa permanência particular. Esse também não será inserido em uma instituição conveniada ao município. Certo. Uma outra pergunta aqui, a Vanessa perguntou: o que fazer quando é observado uma residência com o idoso morando sozinho? Bom, nem sempre um idoso morando sozinho significa uma violação de direitos. Porque a casa do idoso é sua referência, ele criou os filhos, ele recebe os netos. E para o idoso, às vezes, é muito difícil estar deixando a sua casa. Certo. Então, se você quer tirar um idoso da residência dele sem que ele tenha vontade, você já vai estar violando o direito dele. O idoso só deve sair da casa dele mediante ele não ter condições de prestar os próprios cuidados da vida diária, ter muitas comorbidades. Fora isso, ele está apto para dar sequência na sua vida dentro da sua casinha, sem que o filho o tire da sua segurança, do seu lar. Porque não é porque vai morar com o filho que ele vai se sentir bem. Não, a casa é referência. A casinha dele é seu ponto de referência. Muito bem. O Samuel perguntou aqui: por desentendimento, posso impedir um familiar de ter contato com o pai ou a mãe idosa? Não, por isso tipifica cárcere privado. O idoso tem direito de ter contato com seu familiar, porém, se o idoso mora na minha casa e eu sou de mal com a minha irmã e ela quer ver a minha mãe, ela pode ir até o portão, está pegando a minha mãe, saindo com ela, e um determinado horário ela traz de volta, ou então até mesmo passar o final de semana ou um mês. Certo. Isso é tudo feito um combinado. No CREAS nós costumamos fazer reuniões familiares, a qual a gente, para não, igual a doutora havia falado, sobrecarga. Então é feita a reunião e divide-se os cuidados. Olha, vai ficar um tempo com fulano, um tempo com ciclano, e assim vai conciliando os cuidados e não cansa todo mundo. E o idoso também tem o livre acesso. Ele vai falar: olha, eu não quero essa divisão, eu quero ficar na minha casa, vocês contratam alguém para estar cuidando de mim. Isso também é válido. Então tudo vai do conversar, ser feitas as devidas orientações para a pessoa idosa e seus familiares. Muito bem. Uma outra pergunta aqui: o idoso que ele é lúcido e que tenha autonomia e não sofre violação de direito, ele pode ser encaminhado a ILPI? Não, não pode.
ele tem o direito de ficar em sua residência e ele é considerado útil ainda. Sim. Então, ele não pode ser institucionalizado em LPI. Ó, a Esther está perguntando aqui, o que fazer quando é observado numa residência um idoso morando sozinho, só que um idoso frágil, ou seja, ele está lúcido, orientado, né? Ele sabe muito bem que dia da semana é hoje, que mês que nós estamos, sabe tomar as decisões do dia a dia, porém é aquele idoso mais fraco do ponto de vista muscular, de força, para levantar de uma cadeira precisa ir, sabe, com mais dificuldade, para ir do banheiro você sabe, percebe que ele já está tendo alguma dificuldade. O que é feito? Bom, a família, no caso desse, a família precisa se organizar os filhos e tá pagando uma pessoa para estar prestando esses cuidados. Certo. Por exemplo, eu não posso, fica muito caro para eu pagar uma pessoa 24 horas. Então paga uma pessoa para ficar durante o dia e durante a noite os filhos revezam nos cuidados. Um dia vai um, outro dia vai outro, para esse idoso Certo. não ficar sozinho. Eu percebo no dia a dia, desde São Paulo, agora aqui no interior, algo bastante comum, é um filho só, geralmente é mulher, uma filha, segurando todo o rojão, vamos dizer assim, do rojão do ponto de vista financeiro. Sim. Tudo sobra para ela e os irmãos pouco têm interesse. E ela, com vergonha ou com medo de causar atrito entre os irmãos, ela fica devendo no banco e não quer... E nós orientamos, olha, você tem sim falar com os teus irmãos, porque senão isso aí vai para a parte judicial e tem que... Porque no dia a dia, mês a mês, você vai observando essa cuidadora, você vê que cada mês que passa ela está mais sobrecarregada, já com olheiras, você percebe que ela tá definhando, né, do ponto de vista geral. Sim. No CREAS nós costumamos fazer as reuniões familiares quando o filho não quer ajudar e aparece um familiar lá, olha, eu estou sobrecarregado, não estou conseguindo mais pagar, tudo, só eu, o que nós falamos? Vamos fazer uma reunião familiar e vamos dividir, fulano dá um pouco. Quando isso não funciona, olha, Mara, não estão me dando dinheiro, fulano deu um mês, outro mês ele já falhou. Bom, gente, então o CREAS não resolveu, Defensoria Pública ou Ministério Público para resolver essa questão. Lá, perante que o juiz determinar, cada um vai ter que fazer a sua parte. Certo. Muito obrigado. Esclareceu bastante as nossas dúvidas aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Agora você, doutor Fábio, que é advogado aí, vamos ver aí uma dúvida aqui. Do ponto de vista da legislação, o que diz a lei de proteção à pessoa idosa? Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o convite, tá, doutor Luiz? Agradecer também a presença da Samanta, da Mara, aqui nesse bate-papo. E a legislação, ela começou ali na Constituição Federal, que ela veio ali para reger as condições do idoso. Tá? Então ela rege ali no artigo 229, ela fala tanto dos filhos com relação ao pai e dos pais com relação ao filho. Então acho que é importante citar, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então faz-se o inverso, a lei já cria essa situação, porque a previsão de que a pessoa ela vai envelhecer e ela vai necessitar de cuidados ali, não tem como. Isso acontece. E aí cai naquela questão de famílias hoje menores, a capacidade aí da pessoa viver, ela está aumentando, então você cria um cenário que você vai ter bastante idoso e poucas pessoas de menor idade para estar amparando essa situação. Isso já vem sendo, inclusive, objeto de estudo. Em 2003 veio o Estatuto do Idoso ali para estar regulamentando essa questão do idoso acima de 60 anos. Acredito que futuramente isso pode ser mudado, porque 60 anos, como você falou, um idoso de 60 anos hoje, muitas vezes ele está melhor que um menino de 40, dependendo ali da atividade física que ele pratica, da
se a cabeça dele está boa, então tem tudo isso. Já existe ali um projeto de lei, tá, pensando nessas situações. Eles estão, primeiro eles estão preocupados com as penalidades, então já tem um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, agora em abril. Ele está aumentando a pena, tá, para quem pratica o crime. Olha só, contra o idoso. O cerco está fechando. O cerco está fechando, justamente. Então ele fala aqui, ó, artigo 98, abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Então ele tinha uma pena de detenção prevista de 6 meses a 3 anos, isso já está sendo aumentado para uma pena de reclusão de 1 ano a 3 anos, mais a multa. Mais multa. Então você vê que já há uma preocupação, porque vem aumentando esses casos de crimes cometidos contra os idosos, justamente por quê? Porque a população idosa está aumentando ano após ano. E aí tem uma proposta de lei também interessante, que essa está na Câmara dos Deputados, e ela prevê a responsabilização civil subjetiva dos filhos. Então você imagina como se fosse um crime, um acidente de trânsito, que você machuca uma pessoa. Você vai responder criminalmente e você vai responder civilmente. Então você vai ser obrigado a reparar também a pessoa civilmente pelos danos que você acabou causando aí a esse familiar ou a esse idoso, tá? Aí entrando aí na questão que a gente fala sobre a negligência, sobre o abandono, eu trouxe aqui dois julgados assim muito interessantes que foram agora em abril, e acho muito interessante trazer, porque assim retrata realmente os dois pontos, o ponto do abandono e o ponto da negligência, quando praticado por um ente familiar. Doutor Fábio, antes de mais nada, vamos tentar diferenciar o que é negligência e o que é abandono. Então, eu vou diferenciar. Tá. Nesse julgado, você vai entender direitinho como que é o pensamento do juiz quando ele vai fazer a análise do caso. Tá. Então, é uma apelação criminal em que a pessoa foi condenada em primeira instância por um juiz de origem, e crime contra a pessoa, abandono de incapaz. Materialidade e autoria comprovadas. Agente que, ciente da vulnerabilidade etária e financeira do idoso, que encontrava sob seus cuidados, conduz a vítima até um município diverso e a abandona na rodoviária no período noturno e sem qualquer condição de subsistência. Palavra da vítima na etapa extrajudicial que restou integralmente corroborada pelas declarações de testemunhas e dos policiais militares em ambas as etapas da persecução criminal. Farto elemento probatório. O que isso aqui retrata? Um idoso que ainda ele está lúcido, consciente, ele sabe o que aconteceu com ele, então o familiar tirou ele de dentro da casa, levou para uma cidade diferente e abandonou ele lá. Então, uma situação típica do quê? De abandono, certo? Tá? Pela pessoa que está cuidando. Aí nós vamos falar da negligência, que envolve a questão de você cuidar da parte higiênica, da parte da saúde mental do idoso, parte básica de medicamento, essas coisas. Essa aqui é bem interessante porque aí já aconteceu dentro da residência. Então é uma situação por um familiar ali dentro. Materialidade e autoria demonstradas. Também houve a condenação em primeira instância. Testemunhas da autoridade policial, do médico e da assistente social convergentes. Vítima flagrada sozinha na residência, sem abastecimento de água, por falta de pagamento, em péssimas condições de higiene. Da mesma forma, vítima flagrada em deploráveis condições de higiene, com fome, confusa e muito magra. Benefícios previdenciários de pessoa idosa administrados pela neta e que seriam mais do que suficientes para sua mantença de forma digna. Relatório elaborado por servidor municipal dando conta dos indícios de maus tratos que a vítima sofria e das condições insalubres aqui exposta. No mesmo sentido, relatório médico elaborado no ato da internação hospitalar. Conteúdos dos relatórios que foram reiterados em juízo.
condenação bem lançada com base em sólido e convincente acerto de evidências. Então você vê uma situação que pegaram o idoso lá dentro da casa, sendo cuidado pela neta. Numa situação dessa, um idoso que tem condições financeiras para levar uma vida, vamos dizer, uma velhice digna, e não está conseguindo porque uma pessoa da família ali está impedindo que isso aconteça. São julgados agora do 1 de fevereiro, tá, de 2023 e 1 de abril de 2023. Bem recente. Então, questões assim, muito pontuais e que eu achei interessante trazer porque acontece. A gente acha que não acontece, mas a gente vê que é com frequência. Esses dias eu estava na padaria e tomando um café ali no balcão. Às vezes eu passo para tomar, parou um amigo meu para conversar comigo ali e ele me relatou uma situação. Ele falou: rapaz, ontem eu fui visitar a minha mãe e a vizinha da frente varrendo a calçada toda machucada. E aí eu perguntei para minha mãe o que tinha acontecido. Ela tinha apanhado do filho. Só que ela não queria que chamasse a polícia, ela não queria que denunciasse. Ele falou: a minha mãe chegou a ir falar com ela pediu pelo amor de Deus para minha mãe não fazer isso. Então você fica naquela, muitas vezes está acontecendo ali a situação e o vizinho ali, ele tá por dentro. A omissão, né? Ele tem aquele receio de fazer a denúncia e não sei, aconteceu alguma coisa pior. Doutor Fábio. Mas eu costumo dizer que é igual a Maria da Penha, né? A Maria da Penha, você está vendo ali a agressão contra a mulher e você está falando: isso vai parar, isso vai parar, isso vai parar. E isso não para, isso vai até que uma hora coisa pior acontece. E às vezes até por vergonha o pai não denuncia o filho ou a mãe. Mas não daria para fazer de forma anônima a denúncia? Daria, mas aí é da pessoa. Entendi. Muitas vezes é um vizinho ali que você tem anos e anos de convivência com ele e você tem esse bloqueio, você mesmo não consegue fazer. Você fala: pô, e se eu fizer e vierem aqui, pegarem ele, tirarem daqui e colocarem ele num asilo, colocarem ele numa casa ali que ele não vai ficar confortável. Então... essa questão da violência física acontece, mas se não me engano ela é minoritária ainda, a física. Estou falando de dar soco. Sim. A maior parte da violência contra o idoso continua sendo ainda a negligência, né? A negligência e o abandono também. Depois a física, mas infelizmente acontece. Tem a sexual também, eu um até trouxe absurdo. uns dados aqui que eu coletei antes da pandemia, de 2019 para 2020. 77% é negligência contra o idoso. Olha lá. Né? Por isso foi importante. A isso, né? A 51% é violência psicológica. Além disso, os 38% é o financeiro, onde tem a questão do idoso a bancar um empréstimo, né, ou ter o seu patrimônio desviado, né? E 26% é a violência física, né? E aí dentro disso, as maiorias são os próprios familiares que acontece isso. E olhando aqui, né, porque eu gosto de pesquisar bastante quando a gente conversou um pouquinho nos bastidores, né, só para assim detalhar, existe o que a gente chama de violência doméstica, que é acometida por qualquer pessoa dentro de um estabelecimento, seja residencial ou institucional, e a violência familiar, que aí é caracterizada com algum parente, um familiar com consanguinidade com aquela pessoa idosa. Como a gente tem hoje as leis do feminicídio, que é muito voltada para a mulher, né, o gênero feminino, então a violência familiar é muito específica do próprio familiar contra o idoso. Eu achei bem interessante trazer esses dados aqui para vocês, que inclusive a gente está no Junho Violeta, né? Que o dia 15 de junho é o Dia Mundial da conscientização da violência contra o idoso, né? Da pessoa idosa, né? Então achei bem interessante trazer esses dados aí. E aquilo que a gente falou até do burnout, né? Que é aquele esgotamento que acaba levando, né, uma violência aí contra o idoso. Deixa eu só fazer uma ressalva. Quantas denúncias, muitas das vezes, chega no CREAS, a denúncia que um vizinho fez, através do Disque 100, ou através de busca espontânea anonimamente, chegamos para a visita,
Boa tarde, senhora. Eu soube que está acontecendo alguns fatos desagradáveis na sua casa. Não, imagina, não está acontecendo isso aqui não. Aqui em casa está tudo perfeito. E aí, quando a pessoa ela escolhe a ficar sendo violentada, não tem o que fazermos. É complicado. Infelizmente é bem muito complicado. É complicado. Mas foi muito bom ter trazido esse assunto à tona, né? Porque, Sim. você viu, é bastante comum, né? A questão da negligência, abandono. Uhum. E eu achei bem alarmante os dados assim, em relação à pandemia. Houve muito aumento em relação à violência. No estado de São Paulo, de 2019 para 2020, aumentou 50%. A gente estava no início de uma pandemia, se a gente for pensar. Esses dados devem ser muito maiores aí de 3 anos para cá. 50% a violência contra idoso. No Rio de Janeiro, 88%. Em Brasília, Distrito Federal, 82%. E mais ainda, em Tocantins, que 147% de aumento. Muita coisa, né? É o estado que mais aumentou a violência. Na verdade, as pessoas não estavam preparadas para ficar dentro de casa, junto com a família. Que não é só a violência contra a mulher, que aconteceu o aumento, mas contra o idoso. Foi um turbilhão. E aí você deparou com aquela situação Sim. e começou esse excesso aí de crimes cometidos, tanto contra a mulher como em relação ao idoso. Muito bom. Muito obrigado aí pela presença aí de todos vocês. Foi muito bom o papo nosso aqui. Eu que agradeço. E espero que as pessoas aí de vocês. Espero que as pessoas aproveitem aí né? Aproveitando, eu quero convidá-los a participar segunda-feira, né, dia 12, na Unip, às 14 horas, a abertura da Semana de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Muito bom. Estão todos convidados. Bacana. Obrigado. E também queria fazer uma ressalva. Como a gente está no mês da campanha, gente, qualquer denúncia é 100, número 100, Disque 100, para denunciar a violência contra idoso, seja um vizinho, como o Dr. Fábio. Ou Delegacia do Idoso, aqui de Araçatuba, também, CREAS, né? CREAS, 3608-3393. Que são órgãos responsáveis. Porque a omissão é um problema também. Sim. Então, Disque 100, tá? Qualquer denúncia, você pode ser, assim, anônima, né? Então, vocês podem ver alguma situação que algum idoso esteja tendo uma violência física, psicológica ou financeira, denuncie. E ninguém, nenhuma idade, merece sofrer violação de direitos, né? Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Esse foi mais um episódio aí do canal 60 Mais Araçatuba e Região. Se inscrevam para não perderem os próximos episódios.